Eu sou o Pedrinho e você está no Exódio FC, o melhor canal de futebol desde Fred Desimpedidos. E hoje iremos avaliar Palmeiras 1, Corinthians 0, direto e reto em mais um Ligação Direta de Abel Ferreira. Vamos falar um pouco do jogo onde o Palmeiras finalmente soube o que é disputar um derby. Fazia mais ou menos 2 anos que o Palmeiras não jogava com o Corinthians no nível que o Corinthians joga contra o Palmeiras. O Corinthians sempre entra como se fosse uma final. Se o Corinthians ganhasse hoje, eles iriam estar comemorando como se fosse uma final. O Palmeiras vence o Corinthians e não liga. O Palmeiras perde o Corinthians e não liga. O Palmeiras tem que começar a reconhecer jogos grandes como esse como finais, igual os times tratam jogar contra o Palmeiras. Primeiro tempo foi bem o estilo Palmeiras 2026. Um time com muita ligação direta, muita dificuldade para sair jogando. Tivemos muitos erros de passe de Kelvin e Murilo. Carlos Miguel tocava no Kelvin, Kelvin tentava fazer o corredor pro Alan, passe errado. Kelvin tentava ir por dentro com o Andreas, passe errado. O Kelvin foi muito mal no primeiro tempo, vale ressaltar isso. O grande escape hoje do Palmeiras é o garoto Alan pela direita. E no primeiro tempo não teve nenhuma participação no jogo, porque a bola não chegava no Alan. Flaco Lopes também foi muito mal no primeiro tempo, ele segurou muita bola. Muitos lances o Flaco Lopes ia para cima e perdia a bola. Em lances que ele podia ter segurado, feito o pivô, tocado para alguém, ou aberto o jogo para os alas Maurício ou até para o Vitor Roque. Por lado da defesa, Gustavo Gomes fez uma partida gigantesca, onde o Yuri Alberto não teve nenhum escape ou uma chance clara de gol. Porém, Memphis Depay teve muita liberdade no jogo de hoje. No primeiro tempo, Depay estava na direita, estava na esquerda e não tinha ninguém acompanhando ele, porque o Kelvin era uma avenida e no meio, Andreas e Marlon não são jogadores de pegada. Então, o Depay teve muito espaço no primeiro tempo. Aí chegamos aos 30 minutos de jogo, onde teve um polêmico pênalti. Eu vou falar aqui, na minha opinião não foi pênalti, porém eu acho que é um lance marcável, porque o Carlos Miguel, ele erra a bola e ele acerta o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique valoriza o lance, mas é um goleiro saindo no soco e errando a bola, então é muito difícil não culpar o Carlos Miguel pelo erro. Por sorte e pela malandragem de Andreas Pereira, isso mesmo, o Palmeiras se livrou de sair perdendo, porque o Depay escorrega e chuta a bola para fora. No primeiro tempo não tivemos um time melhor, tivemos um jogo muito brigado, um clássico de Palmeiras e Corinthians que geralmente não fazem jogos bons. Já no segundo tempo tivemos o Palmeiras tentando ter mais a bola. Então o Andreas Pereira parou de dar bifão, Marlon Freitas parou de dar lançamento e o Palmeiras tentou colocar a bola no chão até os 15 minutos mais ou menos, onde o Palmeiras desenvolveu um bom futebol. Ressaltar também a partida do Vitor Roque. O Vitor Roque parece que está meio fora de forma, porque ele está perdendo na corrida, perdendo no corpo e ele está muito manjado nas jogadas. O Vitor Roque por 3 vezes tentou driblar o Mateuzinho, cortando para dentro para ele chutar, mas as 3 vezes ficou muito óbvio que ele ia fazer e ele perdeu as 3 vezes de maneira grotesca a bola. Vitor Roque, que inclusive saiu do jogo muito irritado. Eu não entendi se foi para o Abel Ferreira as irritações ou foi pelo próprio jogador ter feito uma partida ruim. A partir dali dos 20 minutos, o Corinthians foi com o apoio da fiel torcida e fez o Palmeiras de refém. O Palmeiras se assustou naquele momento porque o Corinthians fez uma abafa. O Matheus Bidu tinha muita liberdade para cima do Kelvin, então ele tinha muito espaço para cortar para dentro em alguns momentos, como ele chutou no gol e o Carlos Miguel fez uma ótima defesa. Em alguns momentos ele fazia uma tabela também, porque tinha muita liberdade no lado direito. Além do Kelvin estar mal, o Alan não é um jogador que recompõe muito bem. Isso é um detalhe importante. O Giai hoje é reserva do Palmeiras. Justíssimo, um jogador horroroso. Porém, na defesa, o Giai é muito melhor que o Kelvin. E o Kelvin está comprometendo o Palmeiras defensivamente. Carlos Miguel fez uma sequência de 3 defesas muito importantes para o Palmeiras. Inclusive uma defesaça numa cabeçada de Matheus Pereira. Essa bola foi a do jogo praticamente. Falando em bola do jogo, o senhor Luigi teve a bola do jogo. Aos 80 minutos, ele rouba a bola do Mateuzinho na bola, bem ao estilo Daverson e Andreas Pereira. Só que o Luigi não teve perna para chegar na cara do gol antes do Mateuzinho, que teve um bote impecável. O Hugo já estava fechando, mas
O bote que o Mateuzinho deu foi impecável, só que o erro foi do Luigi. O Luigi demorou muito para tomar uma atitude e não chegou a chutar no gol. Depois disso, inclusive, o senhor Abel Ferreira acabou sendo expulso. Ainda não entendi, ainda não tive tempo de avaliar, mas aparentemente ele levou 2 cartões amarelos. Ele levou um por reclamação e ele aparentemente aplaudiu o Klaus. Sabemos como é o senhor Abel Ferreira. Ele passa muito dos pontos às vezes. Eu acho que isso aí compromete o time. Eu acho que em muitos momentos o Palmeiras perde a cabeça. E muitas vezes o Abel Ferreira ele exagera em lances que não precisava. Eu não entendi a reclamação do Abel. Eu não entendi, porque a arbitragem do Klaus teve o pênalti, mas foi no primeiro tempo. É um lance polêmico, mas a arbitragem do Klaus foi muito boa. A expulsão do Abel, inclusive, deu um âmbito pro Corinthians, e o Corinthians se lançou para o ataque. Porém, uma escapada boa, Maurício chuta, Hugo Souza, na minha opinião, podia ter feito melhor para um goleiro nível de seleção, e espalmou nos pés de Flaco Lopes, que aí entra uma questão importante. O Palmeiras não vivia um derby. O Palmeiras não sabia o que era um derby, aparentemente. E o Flaco Lopes mostrou que ele é argentino. Ele chutou a bandeirinha e provocou a torcida do Corinthians. Eu sei que isso é algo ruim. Isso irrita muito. Porém, é um Palmeiras e Corinthians. Eu fico muito irritado quando o Memphis Depay sobe em cima da bola. Porém, ele tá certíssimo. É um Palmeiras e Corinthians, você tem que provocar, você tem que viver aquilo como se fosse uma final. E o Flaco Lopes hoje viveu uma final. Depois do gol do Palmeiras, o Palmeiras soube neutralizar o Corinthians. Não teve abafa do Corinthians no final do jogo. Então não teve um momento que o Corinthians falou, mano, aquela bola quase que empatar no jogo. Não, não teve. Carlos Miguel foi soberano no alto. Pra mim, foi o melhor da partida. Corinthians tentou colocar Pedro Raul e colocou Gustavo Henrique de centroavante, mas a bola não chegava neles, porque o Corinthians não cruzou as bolas com muita qualidade. Então as bolas eram na mão de Carlos Miguel. Do lado do Corinthians, apesar do pênalti perdido, a partida do Memphis Depay foi muito boa. Dá pra ver que alguns lances ele tá fora de forma. Ele errou 2 viradas de jogo de maneira patética. Porém, ele deu uma virada de jogo no primeiro tempo com a perna esquerda. O Memphis Depay é destro. Uma virada de jogo perfeita. Então, ele sobra tecnicamente no time do Corinthians. O Bidon fez uma partida muito boa, mais uma ainda. Ele tá calando a minha boca, porque eu acho que é um jogador meio superestimado, mas ele tá jogando muito bem. Teve uma chance de gol hoje, chutou para fora, mas fez uma ótima partida o Bidon. Do lado do Palmeiras, soberano senhor Gustavo Gomes anulou o senhor Yuri Alberto. Marlon Freitas, é incrível, esse cara parece que tá jogando no Palmeiras há 20 anos. Um lance com o Ranieri, os dois se estranharam, bateram boca e ele sentiu que era um derby. Ele jogava no Botafogo, sim, um time grande e tal, mas é o primeiro derby da vida do Marlon Freitas e ele jogou como um capitão. Ele não tem a faixa de capitão no braço, mas depois do Gustavo Gomes, o Marlon Freitas é o capitão do Palmeiras e ele acabou de chegar. O Luigi, apesar do gol perdido, o Luigi deu um gás que o Vitor Roque não estava dando, mas o Luigi é muito fraco tecnicamente. Então eu acho que o Luigi tem potencial, eu acho que o Palmeiras devia emprestar o Luigi. Para o Palmeiras fica o resultado mais importante que o desempenho. O Palmeiras precisava ganhar do Corinthians. Precisava mesmo ganhar do Corinthians. E agora é ver como o Palmeiras vai ser com o John Arias encaixado nesse time. Porque o Palmeiras ainda jogou mal hoje, mas jogou um derby. O Palmeiras jogou mal hoje, mas soube jogar o derby. E o senhor Abel Ferreira, o Palmeiras jogou mal e você não pode ser expulso num derby, então dá uma segurada. Para o senhor Carlos Miguel, você foi o supimpa da partida.